Moisés envia 12 espias a Canaã, mostrando que as promessas de Deus merecem uma exploração corajosa, não hesitação. 10 espias retornam assustados por gigantes, mostrando como o medo pode distorcer nossa perspectiva sobre as bênçãos de Deus. Suas palavras temerosas provocam rebelião, ilustrando como a dúvida pode desviar destinos divinos. Devido à sua incredulidade, Israel vaga por 40 anos, ensinando que o medo adia o cumprimento das promessas. Apenas Josué e Caleb permanecem firmes, exemplificando como a fidelidade resiste às temporadas de dúvida. Moisés lembra a nova geração dos erros passados, destacando que a sabedoria aprende com os erros de ontem. A confiança de Josué e Caleb remodela o futuro de Israel, provando o poder da fé para redirecionar a história. O deserto torna-se uma sala de aula, ensinando resiliência através das provações suportadas. A fé torna-se a chave para a liberdade, destacando a coragem de crer além das circunstâncias visíveis. Escolher fé em vez de medo leva Israel a Canaã, afirmando a confiança como o verdadeiro caminho para a vitória. Israel obedeceu a Deus e passou pacificamente por Edom para ensinar que a obediência traz proteção. Eles ficaram diante dos muros fortificados de uma cidade amorita, enquanto seu rei negava passagem, mostrando que o medo pode tornar os obstáculos intransponíveis. Deus entregou o rei amorita nas mãos de Israel para nos lembrar que o poder divino supera qualquer barreira quando confiamos nele. Os muros da cidade desabaram enquanto Israel seguia a liderança de Deus, mostrando que até as defesas mais fortes caem diante da promessa divina. Israel herdou a terra de Sihon, apontando que a obediência desbloqueia bênçãos inatingíveis apenas pelo esforço humano. Eles então enfrentaram o poderoso rei de Bazã, reclinado em sua colossal cama de ferro, ensinando que os gigantes que tememos são pequenos diante do poder de Deus. Deus instruiu Israel a enfrentar o rei de Bazã, lembrando que confiar na direção divina nos capacita a enfrentar nossos maiores medos. O rei de Bazã caiu diante de Israel enquanto obedeciam a Deus, mostrando que o que parece impossível torna-se possível com a força divina. Israel conquistou os territórios em ambos os lados do Jordão, ensinando que a promessa de Deus leva a uma herança além das expectativas. Lembre-se de que gigantes e cidades fortificadas caem quando obedecemos a Deus, nos lembrando de confiar ousadamente em sua promessa. Moisés declara: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, para ensinar que o verdadeiro culto começa ao reconhecer a majestade singular do divino. Ele ordena que Israel ame o Senhor de todo o coração, alma e força, para mostrar que a devoção completa nos ancora em um propósito duradouro. Moisés instrui-os a guardar essas palavras nos corações, para ensinar que permitir que as Escrituras habitem dentro transforma nossos pensamentos e ações. Ele lhes diz para amarrar as palavras como sinal nas mãos, para mostrar que a fé deve guiar cada ação que realizamos. Moisés instrui-os a amarrá-las nas testas, para ensinar que nossas mentes devem sempre refletir a verdade divina. Ele os instrui a escrever os mandamentos nos umbrais das portas, para ensinar que nossos lares devem ser testemunhos vivos de devoção. Moisés instrui os pais a falar dessas palavras quando se sentam em casa, para mostrar que a fé deve ser entrelaçada em cada conversa familiar. Ele lhes diz para falar dessas palavras quando caminham pela estrada, para ensinar que a fé deve guiar cada jornada. Moisés instrui-os a falar dessas palavras quando se deitam, para mostrar que os momentos de descanso devem permanecer enraizados na lembrança. Ele os instrui a falar dessas palavras quando se levantam, para mostrar que cada novo amanhecer exige devoção renovada. Moisés está diante de Israel e apresenta 2 caminhos, para ensinar que a cada dia enfrentamos uma escolha entre a vida e a morte. Ele proclama: escolham a vida amando ao Senhor, para mostrar que a obediência a Deus conduz ao florescimento. Ele alerta que afastar-se traz morte e destruição,
mostrando que seguir a própria vontade resulta em decadência. Ele os incentiva a andar nos caminhos de Deus, para ensinar que seguir sua orientação estabelece um fundamento de esperança. Ele os chama a manter-se firmes em Deus de todo o coração, mostrando que a devoção constante garante bênçãos. Ele lembra que essa escolha afeta não apenas a eles, mas também seus descendentes, para ensinar que nossas decisões têm impacto geracional. O povo fica em silêncio, ponderando as palavras da lei, mostrando que a contemplação leva a um compromisso intencional. Ele enfatiza o amor como chave para a obediência, para ensinar que o afeto genuíno por Deus impulsiona ações fiéis. Ele lhes assegura que os mandamentos de Deus dão vida se abraçados, mostrando que os preceitos divinos nos guiam para a verdadeira liberdade. O sol se põe enquanto eles refletem sobre a escolha diante deles, mostrando que escolher o amor, em vez da própria vontade, garante um futuro de esperança. Moisés, aos 120 anos, declara que não entrará na terra prometida para mostrar que nossas estações de serviço têm limites, mesmo na fidelidade. Moisés impõe as mãos sobre Josué diante da Assembleia para mostrar que Deus levanta novos líderes quando é o momento certo. Josué se ajoelha para receber sua comissão, para mostrar que uma liderança fundamentada na fé inspira coragem coletiva. Moisés diz a Josué: seja forte e corajoso, para ensinar que a coragem divina supera o medo em cada geração. Moisés lembra a Josué para não ter medo nem desanimar, afirmando que o Senhor está com ele para ensinar que a presença de Deus nos sustenta na incerteza. O povo afirma seu apoio a Josué para mostrar que comunidades unidas capacitam novos líderes a avançar. Moisés escreve a lei e a confia aos sacerdotes e anciãos, para mostrar que preservar a palavra de Deus garante orientação para as gerações futuras. Moisés instrui o povo a ler a lei a cada 7 anos, para mostrar que a memória regular da instrução divina ancora a identidade comunitária. A nova geração olha adiante com confiança para mostrar que a confiança na promessa imutável de Deus impulsiona as comunidades para seu destino. Uma tocha simbólica passando de Moisés para Josué mostra que a fidelidade de Deus transcende as estações, para ensinar que cada geração constrói sobre o legado de quem veio antes.